Olá, Dione. Olá, Warley. Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia. Bom Olá, dia, gente. Marcelo. Bom Conseguem ouvir a dia. gente? Bom dia, bom dia, bom dia. Tá me ouvindo bem aí? Bem, excelente. No slide também? Tudo certo. Sim. Legal, ótimo. Bem, tudo bem, ótimo. Já vai chamando aquela pessoa que se interessa pelo assunto de continuidade de negócio, né, aquela parceira, aquele cliente, aquele chefe. Aquele pessoal que teve problema aí, que ter uma solução de backup muito bem comprada, cara, mas que nunca testou, nunca fez um disaster recover, só que não fez um teste de mesa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. O Yuri vai divulgar ali nas nossas redes, nos nossos grupos. Vou conversar daqui a pouco. Estou esperando o horário para a gente começar a dar a largada aí para não atrasar ninguém. Pessoal, lembrando que todos os nossos vídeos, né, estão no YouTube. E vocês ficam convidados aí para se inscrever, participar do nosso canal do YouTube. Lá vocês vão poder olhar os vídeos com mais calma, rever alguma coisa que foi perdida. Acho que vale a pena também. Que a gente, depois eu vou dar uma passadinha no nosso novo site que a gente lançou recentemente para vocês encontrar as informações por lá. Legal? Muito bem. Muito bem. Deixa eu começar a pegar meu slide aqui para a gente poder olhar juntos. Pessoal, nosso bate-papo hoje vai ser aqui sobre plano de recuperação, mas não qualquer plano de recuperação. O que a gente vê? As empresas fazem um plano de recuperação, muitas vezes até pede para o chat GPT criar, um Claude criar, né? Fica muito bonito o documento, eles vão lá, salvam isso numa pasta, ou vão lá, imprime, joga numa gaveta e nunca mais olham, né? Então, na verdade, não funciona para nada. Na verdade, é um documento totalmente morto, um documento totalmente etéreo, né? Não é para isso que ele foi criado, né? Então, eu quero contar para vocês, explicar um pouquinho como criar um plano de continuidade de negócio que realmente funciona, que realmente seja útil aqui, tá? A gente vai começar o webinar agora, né? Vai durar em torno de 60 minutos. Vocês podem escrever aí a hora que vocês quiserem, né? No chat, né? Pode interagir, tirar dúvida. A minha ideia aqui é tornar esse momento mais agradável possível, né? E não tão pesado, não tão técnico. Então, a gente vai só avisar algumas coisas. Eu vou trazer um modelo também para vocês, tá? Talvez esse modelo faça sentido para o momento de empresa que vocês estão. Esse modelo, galera, é um modelo de BCP, mas tenho em mente que é um modelo inicial, né? Para aquela empresa que não tem nada. Tá? Então, é um modelo mais simples, né? Que a pessoa pode aplicar hoje mesmo. E a gente sempre acredita naquilo que a gente fala, né? A gente usa aí a ISO 27000 como nosso guia, então a gente sempre vai falar do PDCA, né? Planejar, executar, checar e ajustar. Então, o que eu quero dizer com isso? Vocês peguem esse modelo nosso, né? Façam os ajustes, façam os planejamentos, já executa ele, verifica se isso faz sentido para vocês, testem ele, né? Chequem, façam o teste de mesa e façam os ajustes necessários e façam o ciclo do PDCA quantas vezes forem necessárias para realmente ter um documento que tenha aí alguma sinergia com o seu negócio. Não pode ser um documento genérico, um documento que não tem a ver com o seu dia a dia. Tudo bem? Esse assunto aqui é um dos assuntos que é abordado na ISO 27001. A gente fala disso também nos cursos da Computia. Então, quem quer ser um analista de cibersegurança, especialmente se alguém quiser trabalhar na parte de Blue Team, né, esse é um assunto bastante interessante e bem importante para as organizações, tá?
E aí a gente vai começar a falar um pouquinho do que a gente acredita, né? E o que os frameworks e modelos eles trazem para nós, tá? Então é isso. Vamos falar, o que nós vamos falar hoje, afinal de contas? Primeiro ponto a gente vai trazer aí um cenário real das empresas, né? Tem muita empresa que tem um documento, mas esse documento fica na gaveta, né? E o quanto que isso custa? Às vezes o custo pode ser alto demais, e nós vamos sublinhar isso e nós vamos alertar aí, né, as consequências de ter um documento só para, que nem se dizia, né, só para inglês ver, né? Então a gente não pode ter esse tipo de documento dentro da nossa empresa. A gente quer saber também o que é esse tal de BCP, para que ele serve, qual é o conceito, qual é o objetivo. Tem alguma diferença com o DRP? Talvez vocês já tenham ouvido falar em DRP, que é a parte de Disaster Recovery, né? E será que eles são a mesma coisa? Vou bater um papo com vocês sobre isso também. No terceiro, ali no bloco, na parte 3, a gente vai falar dos 4 blocos que a gente tem que ter para que se tenha um BCP funcional, né? Também vamos aí fazer um mini BCP juntos, né? Então, já prepare papel e caneta aí, ou para quem quiser fazer tudo digital, um seu bloco de notas, que eu quero construir um junto com vocês, para a gente fazer isso junto. E como a gente fazer viver aí, né? Como é que a gente traz o BCP para ser um documento vivo, um documento útil, um documento aí do dia a dia. Antigamente a gente fazia um documento lá de continuidade de negócio daqui para 5 anos. Isso não existe mais. O BCP tem que ser um documento vivo, um documento que a gente atualiza a cada novo gatilho, a cada novo sistema, a cada nova unidade, a cada novo cenário que mudou, tá? Isso é bem importante. E a gente não fala mais de continuidade de negócio apenas para desastre ecológico. A gente também vai falar aí de incidentes de cybertecnologia que hoje em dia são muito mais prováveis do que o incidente aí ecológico, como já se pensou um dia. Beleza? Muito bem. Agora algumas perguntas, né? Pensa aí na sua empresa, né? Não sei o porte da sua empresa, você que está me vendo agora, mas tenta pensar aí, levanta a mão aí, se você tem um documento de BCP estruturado, se você tem o Business Continuity Plan já documentado, né? Formalmente documentado, às vezes até assinado pela diretoria também, mas que nunca na vida vocês testaram isso. Vocês nem sabem se funciona, né? Vocês botaram um monte de coisas que de repente fazia sentido ou até soava muito bem, mas não sequer foi feito um teste de mesa ou o negócio nunca permitiu que vocês fizessem um teste real, né? E você nem sabe se esse documento realmente ele está aderente e está funcional tal qual deveria ser. E pior de tudo, a, a pessoa que criou sabe, mas ninguém mais sabe. Se eu perguntar para o colega do lado, né, onde está esse documento, para que serve esse documento, como ele funciona, a pessoa do lado não vai saber, né? Essa é a triste realidade de 90% das empresas. Mas tem um dado, pessoal. Se vocês tiverem um documento desse tipo na gaveta, pode ser que você seja uma das 73 empresas que passam por algum tipo de desastre, né? E não tem aí um BCP de verdade. Ele tem só um documento de papel, que nunca foi utilizado. E essas empresas aí, 73% delas fecham, né? Fecham porque sofreram um ataque de ransomware, fecham porque de repente tiveram um vazamento de dados, tiveram um problema de imagem, sabe? Tiveram algum problema aí no seu dia a dia e não tiveram condições de corrigir isso rapidamente, simplesmente porque não tinha um plano básico, não tinha um plano mínimo estruturado, tá? Isso é uma realidade, isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia, né? Mas a gente falou bastante, galera, o que é isso. Então, a gente tem que entender que hoje em dia, eu já falei isso em outros webinars, vou reforçar aqui. Hoje em dia, é certo que a empresa vai sofrer algum incidente. A DCI vai sofrer algum incidente, a empresa de vocês vai sofrer algum incidente, o Google vai sofrer algum incidente, não importa. Tá? A gente vê toda hora grandes empresas tendo incidentes. Então, não se trata de se vai acontecer, se trata de quando. Quando é que vai acontecer? Né? Será que vai ser às vezes um atacante interno? De repente, o cara lá que trabalha comigo pode rodar um ransomware dentro da minha rede. Pode ser.
pode ser, de repente, um atacante, pode ser um concorrente, pode ser, de repente, um Estado-nação. A gente não sabe. A gente sabe que a probabilidade de acontecer está aumentando cada dia mais, ainda mais agora com a IA. Foi feito um teste através da Palo Alto, né? A Palo Alto fez um teste e o tempo de exploração de vulnerabilidades do tipo Zero Day diminuiu brutalmente pro lado do atacante, porque o atacante ele também está usando IA. E o atacante, hoje em dia, ele está cada vez mais apto, né, a usar IA, seja para criar um e-mail phishing, seja para, de repente, usar um copiloto de desenvolvimento para explorar algum tipo de software. Então, ou de repente fazer um ataque em massa, como é que ele vai orquestrar uma rede zumbi de uma maneira simples? Então, a gente vê que a IA está sendo utilizada também pelo lado do atacante. Então, cada vez mais rápido está sendo os ataques deles, mais inteligentes, mais direcionados, e a gente tá usando IA para a gente, ó, os mocinhos, né? Eu me considero aí o pessoal da defesa, né? Nós aqui também estamos tentando usar IA para nos defender. Então, fica um jogo aí de IA contra IA, né? E o certo é que alguma coisa vai acontecer em algum momento. A gente só não sabe quando. Então, bastante atenção nesse ponto aqui. Não ignorem os sinais. A sua empresa vai ser atacada. Mas a sua empresa tem que ter uma resiliência de sobreviver a esse ataque. Tudo bem? Muito bem. Falei várias vezes de BCP. O que é esse tal de BCP? Alguns chamam de PCN, né? Então, o que é isso na prática? É o nosso Business Continue Plan, o nosso plano de continuidade de negócio. É aquele documento, pessoal, que caso dê algum problema, a gente vai pegar ele e vai executar. E vai executar como? Ele funciona muito parecido se você é uma empresa que tem aquele grupo aquela brigada de incêndio, talvez vocês já participaram desses treinamentos de finge que pegou fogo, evacua todo mundo do prédio, né? Quem são as pessoas que vão segurar a porta, quem é o pessoal que vai garantir que não tenha pânico nos corredores, né? Isso é um plano de incêndio, mas é muito parecido. O BCP é muito parecido com isso. Porque quando você está no meio de um incidente, as pessoas às vezes elas tendem a ser menos racionais, muito mais emocionais, né? Aquele barata voa, todo mundo falando junto, aquela loucura. E se você não tiver um roteiro das ações previamente combinadas, quem faz o quê e quando vai fazer, olha, a chance de você ter problema é gigantesca. E aqui eu trago a primeira definição que vocês podem considerar, né? O que é BCP? É um conjunto de estratégias e procedimentos para garantir que processos essenciais, e essa é a palavra-chave, essenciais continuem funcionando, ou sejam rapidamente retornados diante de um evento disruptivo. Por que essencial, galera? Vamos supor que você tenha lá uma empresa que tem um data center em loco e pegou fogo, queimou tudo. Será que eu preciso subir tudo? Não funciona assim. Eu tenho que ter uma prioridade. Então eu tenho que subir o essencial para minha empresa. O que é? Será que é o meu bloco de notas? Aliás, o meu servidor de notas, né? O meu ERP? Será que é isso? Será que eu preciso ter, de repente, lá algum sistema, o meu CRM? Será que eu preciso ter algum sistema de produção? Enfim. Então, eu vou definir aquele pedacinho do todo da minha empresa, né? Poder tentar imaginar que isso aqui é a empresa total, né? Aquele pedacinho que é o core do negócio que eu tenho que voltar o mais rápido possível, que é o essencial para o negócio continuar. Então, vai ter perda de performance, vai ter perda de acessos, vai ter um monte de coisa, mas aquele pedacinho, aquela nota fiscal que eu preciso para liberar o caminhão da transportadora, eu vou conseguir fazer. Pelo menos essa tarefa de emitir nota fiscal para o meu caminhão não ficar parado na doca, eu vou conseguir fazer, por exemplo. Tá? E a gente tem que pensar o quanto antes em prevenção, né? A gente vai entender quais são esses nossos dispositivos, quem são os nossos ativos de segurança de informação, né? A ISO 27001 fala que ativo é tudo que tem valor para minha organização. Então, eu tenho que entender antes. Eu tenho que entender que, nesse meu exemplo da nota fiscal, eu tenho que entender que o meu servidor,
por exemplo, é um servidor físico que roda, por exemplo, TOTOS, e o TOTOS, por exemplo, emite nota fiscal, que é o que vai liberar o meu caminhão. Vamos supor que eu sou uma transportadora. Tá? Então, isso tudo tem que estar muito claro. E a diretoria tem que estar alinhada com a TI. Né? A TI e a diretoria e o negócio inteiro tem que se conversar e dizer, olha, se tudo der errado, a primeira coisa que tem que subir é o servidor de nota fiscal, por exemplo, o servidor do ERP, tá? Ah, mas isso nunca acontece. Tenta imaginar aquelas empresas que estavam no sul do Brasil ano passado, que tiveram aquela enchente, né? Muitos de vocês aí provavelmente viram o que aconteceu, né? Empresas inteiras deixaram de existir, né? Tinha aquela empresa chamada Sal Pirata, né? Tinha um sal com o símbolozinho do pirata, não sei se vocês lembram. É uma empresa do Rio Grande do Sul que acabou. Acabou, cara. Tipo assim, a enchente veio, destruiu tudo, e eles não tinham como se reerguer depois do que aconteceu. Olha que tristeza que é. Então, todas as famílias, os negócios. Não é só a questão de dinheiro, né? Também tem a questão de dinheiro, mas é a questão das pessoas que trabalhavam nessas empresas. Quantos funcionários o Sal Pirata tinha? Talvez uma centena? 50, 100, não sei quantos. Mas, enfim, com certeza, essas pessoas tiveram vidas mais difíceis depois desse incidente, porque não tinha nem trabalho, tá? Então, tudo isso eu tenho que pensar. Beleza. O que eu faço durante o incidente? Estou lá no meio da enchente do Rio Grande do Sul. O que eu faço? Será que eu tenho condições de esperar passar? Em algumas regiões ficou bastante tempo alagado. Ficou coisa de dias alagado. Será que eu tenho esses dias? Talvez não, talvez não. Então, será que eu vou ter que definir que, bom, esse servidor que é on-premise hoje, para emissão de nota fiscal, talvez esse servidor vá para a nuvem, tem que ter, de repente, uma cópia na nuvem? Pode ser? Pode ser. Se tratando de TOTS, como eu usei o exemplo de TOTS, ou qualquer outro, pode ser SAP, eu não estou fazendo divulgação de nenhum produto específico, mas esse RP poderia ter uma versão na nuvem? Poderia. É uma forma de eu garantir a disponibilidade desse software. De repente, eu tenho um outro servidor que não esteja no Rio Grande do Sul, que esteja, por exemplo, em Curitiba, faz de conta, e daí eu vou começar a operar por Curitiba. Pode ser? Pode ser que isso funcione também. Enfim, então eu tenho que ter alguma coisa que eu vá fazer no momento ali da crise, né? E depois que tudo passar, como é que eu volto à normalidade? Como é que eu faço os stories? Eu, de repente, contrato os servidores, eu construo de novo o meu data center. Como é que eu vou fazer depois para que tudo volte ao status quo anterior? Né? Que tudo funcione como funcionava antes e que todo mundo esteja aí tranquilo em trabalhar aí na empresa como já foi um dia, tá? Então, são essas três fases, antes, durante e depois. O mais crítico, né, é o antes. Por quê, Thiago? Por que o mais crítico é o antes? Porque é antes que tu tem tempo de pensar, é antes que tu tem tempo de escrever, é antes que tu tem tempo de fazer simulação. Tudo deveria ser pensado antes. Porque durante e depois é aquela questão que eu falei para vocês. Muitas vezes as decisões são mais emocionais do que racionais. Então, quanto mais vocês conseguirem encurtar isso aqui, tenta imaginar um gráfico, tá? Isso aqui é um gráfico. Quanto mais para cá, mais dinheiro você vai gastar, né? Quanto mais para cá, mais barato fica. Então, aqui você tem um programa que você pode testar com calma, que pode ver as melhores soluções, as melhores alternativas, é barato. Mas quanto mais isso aqui for para cá, mais caro vai ficar, mais dinheiro você vai gastar. Pensa nisso. Então, qual é a etapa mais importante? A etapa mais importante é o antes, porque antes é que tudo deve ser pensado, tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Muito bem. E olha só, para quem talvez esteja pensando aí, pô, o Thiago está falando de backup. Não é backup. Também é backup, mas não é só. Eu tenho que ter realmente um documento. Tendo lá esse documento, eu vou mostrar quais são os itens que tem que compor esse documento. Então, fica comigo aqui que eu vou entrar no detalhe. Tá? Então, eu não estou falando exclusivamente de backup. Backup é um pedacinho das coisas que vocês têm que ter, mas não é o documento inteiro, não é o processo inteiro, tá?
fica comigo aqui que eu vou explicar um pouquinho mais. Muito bem. Talvez vocês tenham ouvido falar em algum momento da vida de vocês de DRP, né? Que é Disaster Recovery Plan, tá? Ele é parecido, mas ele é um subconjunto do BCP, tá? Então, o Business Continuity Plan, ele é um grupo muito maior, muito mais abrangente do que o DRP, que é o Disaster Recovery Plan. E aqui eu quero comparar um e outro. Enquanto eu estou falando no BCP lá, eu estou falando de um negócio inteiro, estou visualizando o negócio inteiro, pessoas, unidades, todo um negócio. No DRP eu estou falando exclusivamente de TI ou de algum sistema específico, tá? Então, ele é muito mais focado, ele é um documento muito mais focado. No BCP, por óbvio, quando eu falo no documento do negócio inteiro, eu falo de pessoas, processos e fornecedores. Porque concorda que, nesse meu exemplo da enchente do Rio Grande do Sul, se eu saio, de repente, tem um incidente no Rio Grande do Sul, eu tenho que operar por Curitiba, concorda que talvez eu tenha que adaptar meu processo, talvez as pessoas, com certeza as pessoas vão ser diferentes, talvez os fornecedores vão ser diferentes, então, não, por mais que o meu negócio continue funcionando, daqueles requisitos essenciais que nós falamos, tudo mudou. Tudo mudou. Todo o meu cenário mudou. Eu tratava aqui com o fornecedor, no Rio Grande do Sul, eu trato com o fornecedor A, e lá em Curitiba eu vou tratar com o fornecedor B, faz de conta, né? Então, tudo muda. Já na questão do DRP, não. A gente vai falar muito mais de dados, de servidores, de rede, né? Vou falar muito mais um papo muito mais técnico, né? E o BCP ele vai falar de qualquer crise, como por exemplo essa da enchente que eu falei. E o DRP a gente fala muito de questões técnicas, né? Falhas técnicas, desastres técnicos. Prejudicou o meu servidor, prejudicou o meu RP, prejudicou o meu link de internet, né? Quem aí é do interior de qualquer cidade sabe, muitas vezes, com exceção de São Paulo, né? São Paulo tem uma capilaridade boa, mas Minas Gerais, Rio Grande do Sul, quanto mais ao interior você estiver, mais difícil é você ter bons prestadores de conexão via internet. Então, daqui a pouco você tem lá. Será que você vai ter que ter o Starlink de redundância? Não sei. Tudo você vai ter que planejar no seu Disaster Recovery Plan. Tá bom? Então, a analogia que eu queria que você saísse daqui com essa mentalidade, tá? Enquanto o DRP é um plano de como restaurar o gerador, né? O BCP é um plano de como vai voltar. A empresa continua funcionando enquanto o gerador está fora. Então, pensa só, o DRP é muito, muito específico no gerador e o BCP ele é mais amplo, ele vai pensar na empresa como um todo, tá? Para quem lembra aí da teoria dos conjuntos aí do ensino médio, né? Então, o BCP é um grupo maior, né? Então, o DRP está contido no BCP. Essa é o raciocínio, tá? Mas você precisa dos dois, obviamente. Você vai ter um documento maior, que é o BCP, e lá dentro, em algum momento, você vai falar do DRP. Tá? Então, no seu documento, você vai ter seções lá, seção 1, seção 2, e assim por diante. E talvez um anexo, um item do seu documento vai ser o DRP. Tudo bem, pessoal? Importante só distinguir isso aqui, porque de repente a pessoa tem lá só uma solução de alta visibilidade para o seu servidor na nuvem, ele fez um HA lá no servidor na nuvem e acha que isso basta. Não basta, galera. Tá? Cuidado com isso, não basta. Né? A gente acha que esses grandes players, eu tenho lá Microsoft, eu tenho o Microsoft Azure, eu estou seguro. Às vezes, você tem que ter considerar que ela também é uma empresa que pode falhar. Né? Não sei se vocês lembram aí, acho que já faz uns 2 ou 3 anos atrás, a nuvem do Azure teve uma disponibilidade, assim, considerável, né? E prejudicou bastante negócios aí, porque eu acho que foi a região dos Estados Unidos, não me lembro qual foi a região exata, teve uma disponibilidade e prejudicou bastante negócio, galera. Então, desconfie de tudo, né? Não acredite em ninguém no momento de crise. As crises vêm de modo para te surpreender, né? A gente não pode considerar que eu tenho, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês. Escreva aí no chat GPT. No chat GPT eu escrevo um Claude. Escreva um prompt assim, ó. Vulnerabilidades detectadas em firewalls, Next Generation Firewalls. Então, vulnerabilidades detectadas
em Next Generation Firewall em 2026. Vejam quais são os primeiros firewalls que tem em termos de quantidade, né? Quais são o firewall que tem mais quantidade de vulnerabilidade. Vocês vão ver e vão se surpreender com os nomes, né? Então, daqui a pouco você tem um firewall lá achando que você está protegido e você nem sequer se preparou, por exemplo, de seu próprio firewall ter algum tipo de vulnerabilidade. E é por isso que, por exemplo, a Sophos ela tem uma estratégia de garantir a segurança da segurança, a segurança do seu firewall. Então, por exemplo, em vez de você ter que ter uma parada de atualização, a Sophos já tem a questão de hotfix, né, redução de tempo de parada. E esse ano foi o único player dos grandes que estão no quadrante líder do Gartner que não teve nenhum incidente no seu firewall. Então pensa como é importante esse tipo de coisa que nós estamos conversando aqui, tá ligado? Não adianta confiar cegamente no fornecedor, né? Confie, mas verifique. Essa é a nossa filosofia aqui no Deserve. Tudo bem? Muito bem. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, pode abrir o microfone e fazer, pode botar no chat, né? As meninas aí estão aqui para me ajudar, elas podem interagir e intervir aí por vocês também, tá? Muito bem. Aqui, uma definição clássica, né? Mas que nem todo mundo entende plenamente. Vocês já ouviram falar de RTO e RPO? O RPO e o RTO são muito populares no backup, mas a gente pode usar esse mesmo conceito para negócio também. Tá? E muitas vezes esse tipo de assunto vai definir o tamanho do meu investimento, porque o meu negócio vai dizer quanto tempo ele pode ficar parado. E eu, como uma pessoa de tecnologia, como uma pessoa aí de segurança defensiva, eu tenho que levar em consideração o apetite de risco, né, do meu negócio antes de sugerir algum tipo de investimento. Muitos de vocês já reclamaram para mim, pô, Thiago, eu chego para falar com o dono, eu chego para falar com o financeiro e eu não consigo aprovação. Por que muitas de vocês não conseguem? Alguém sabe? Bom, na minha experiência, eu posso compartilhar com vocês que na maioria dos casos, o problema é que a TI, ou o consultor, ou o compliance, ele não sabe justificar os investimentos. Ele chega lá e diz, ó, vamos comprar aqui, ó, essa é a melhor solução do mundo que custa 10 milhões de reais. E o negócio diz, não, é muito caro, não vou fazer. Só que o que aconteceu de errado nessa conversa? A gente não entendeu o apetite de risco do nosso negócio antes de sugerir uma solução para que seja adequada. Às vezes a gente não precisa do mais caro, ou talvez a gente precise. Vai depender do quê? Vai depender do quanto tempo o cliente pode ficar parado, quanto tempo a nossa empresa pode ficar sem funcionar, quanto dinheiro ela pode perder. E daí quando você bota numa balança, olha, aqui se você ficar parado, você vai perder R$ 1 milhão, faz de conta. E aqui essa solução que eu estou te oferecendo é 100 mil. Pô, ele vai fazer 1 milhão versus 100 mil, eu vou para 100 mil, que é mais barato. Então, pensa que a gente, enquanto Blue Team, a gente é quase um vendedor de seguro de vida. Pode ser que a gente não use o nosso BCP, concorda? Pode ser que não use. Eu estou fazendo um plano e eu desejo que esse plano não seja usado, porque se for necessário ser usado, é que deu um incidente sério. Mas, então, a pessoa que está olhando do negócio, o CFO, o dono, ele está olhando para o negócio. Ele está fazendo uma conta de cabeça ali. Ele está olhando, ó, quanto custa eu ter essa proteção, quanto custa eu não ter essa proteção. E se a proteção for tão cara quanto o incidente, talvez ele prefira ter o incidente mesmo. Tá? Então, é por isso que seguros digitais ainda no Brasil não está tão popular. Lá fora, nos Estados Unidos, Europa, seguro contra ataque cibernético está muito comum. Inclusive, para contrato entre empresas, está sendo requisito até você mostrar que você tem uma apólice segura. Aqui ainda não está. Por quê? Porque está muito caro ainda. Já existe seguro cibernético aqui no Brasil, só que está muito caro, não vale a pena hoje em dia. E daí o dono faz um cálculo de risco. Diz, ó, neste valor eu prefiro assumir o risco. Porque o risco ele é incerto, pode ou não pode acontecer, mas o 1 milhão que eu vou ter que gastar nessa apólice aqui é certeza, entendeu? Ele opta pelo risco, tá? Voltando, o que é o tal do RTO? Pessoal, essas siglas em inglês aqui, elas, apesar de, para quem não é técnico, às vezes ser um pouquinho chato,
todo o sistema que vocês vão trabalhar utilizam essas siglas. Então, memorizem elas, né? Traduzam para português, né? O Recover Time Objective, né? É o seu objetivo de recuperação, de tempo de recuperação, tá? Na prática, o RTO vai responder a seguinte pergunta: quanto tempo minha operação pode ficar parada? Essa é a grande pergunta, tá? Eu vou chegar no meu negócio e vou ver, bom, olha só, quanto tempo a gente pode ficar parado? Se ele falar nenhum momento, pode ser que naquele servidor de RP que eu falei anteriormente, a gente tem que ter uma estratégia não de backup, a gente vai ter que ter uma estratégia de HA, de alta disponibilidade. São dois servidores funcionando em paralelo. E de repente, um servidor funcionando numa unidade e outro funcionando em outra unidade. Talvez por uma fibra, não sei como é que a gente faria isso, a gente pode desenhar. Então, ou de repente um servidor on-premise e um servidor na nuvem, um ambiente híbrido, não sei. Então, aqui é um exemplo de resposta que vocês vão ter, né? Podemos tolerar até 4 horas sem o sistema de faturamento. Isso é um tipo de resposta possível. Vocês estão percebendo que não é o time de consultoria, não é o time de TI que diz o RTO, é o negócio. Então, vocês precisam sentar com o negócio são todos os stakeholders, às vezes os sócios, às vezes a diretoria, né? Talvez todos eles ao mesmo tempo, e eles vão dizer para vocês o apetite de risco, né? Então, o RTO é definido pela diretoria, e nós aqui, como a parte operacional técnica, vamos aí achar uma solução, um processo que faça sentido para a empresa. Tudo bem? E nós temos uma outra variável importante que é o RPO, que é o Recover Point Object, né? Na prática, a gente vai dizer assim, quantos dados a gente pode perder numa catástrofe? Então, uma resposta possível seria aceitamos perder no máximo 1 hora de transação. Por quê? Vamos voltar lá para o nosso exemplo que a gente já iniciou falando de backup, tá? Tenta imaginar, entre o processo de iniciar o backup e terminar o backup, tem um tempo que acontece, né? Então, vamos supor que o backup foi startado, por exemplo, agora. A nosso backup aqui está rodando, por exemplo, às 10h30, que é o horário que está acontecendo o seu webinar. E esse backup ele vai demorar, por exemplo, 20 minutos para terminar. Então, começou às 10h30 até terminar 10h50. Para rodar de novo, ele vai demorar mais 20 minutos. Percebe que tem um tempo aqui de transação que pode ser que ele perca, principalmente aqueles dados que não são dados aí que são dados, como é que eu vou dizer assim, que tenham mais duração. Se for um dado temporário, pode ser que eu perca esse dado temporário, né? Então, pensa que eu tenho um intervalo entre cada backup, e esse intervalo define o meu RPO. Então, isso tem que estar muito claro para a empresa, porque por mais que às vezes tu tenha backup, aquela transação que estava acontecendo ali, ó, naquele segundo que aconteceu o incidente, talvez esse dado vai ser perdido. Tá? Eu vou mostrar graficamente, mas para ficar mais fácil, para não ficar tão etéreo para vocês essas frases que eu estou falando aqui, tá? Qual é a regra prática? Quanto menor o RTO, quanto menor o RPO, maior o investimento. Então, a gente tem que definir aí um impacto financeiro por hora parado. Normalmente, o cálculo que se faz é esse, impacto financeiro por hora parada. Tudo bem? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, aqui nesse gráfico, tenta imaginar que isso aqui é uma timeline, tá? Tudo começa aqui na linha do tempo, beleza? Então, eu estou no tempo zero e eu vou avançando para o futuro, beleza? Ótimo. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Neste ponto aqui, foi o nosso restoration point, né? Que é eu rodei meu backup, né? Beleza? Aqui, ó, foi onde aconteceu o meu evento, o meu desastre. Onde aconteceu, por exemplo, lá a enchente do Rio Grande do Sul. Aconteceu neste momento aqui, faz de conta. Beleza? Tá. Então tá. Então, ó, tava rodando lá o backup, só que daí eu tenho aqui um durante aqui, entre a última vez que foi rodado o backup e o incidente. Então, esse aqui é o nosso recover point object. Tá? Então, esse período aqui, ó, esse período aqui, pode ver, são informações perdidas, certo? Aqui poderia estar em horas, tá? É um gráfico de horas, tá de conta, tá? Então, entendam a lógica da questão. Então, fiz o meu backup aqui, teve o incidente aqui.
e aqui eu perdi meus dados. Esse período de tempo aqui, o negócio vai me dizer, eu tolero perder, por exemplo, 1 hora de dados. Faz de conta, cada negócio é um negócio. Tem aquele cara que não vai perder nada. Lembra? A empresa que disser que não vai poder perder nada, vai ter um investimento lá em cima, vai ter que fazer alta disponibilidade. E daí, o financeiro, quando for pagar esse negócio, ele tem que saber que foi a diretoria que mandou não ter nenhum tipo de parada. Pode ser. Aqui no nosso exemplo, 1 hora, tá bom? Beleza. Só que daí, beleza. Eu peguei lá, eu saí do Rio Grande do Sul, fui para Curitiba e eu tenho que começar um processo de voltar ao funcionamento. Eles chamam isso de RTO, Recover Time Object, que é o tempo de downtime, que é o tempo que eu vou ficar parado antes de ele começar a voltar a funcionar. Tá? Então eu espero que nesse momento aqui eu já esteja operando, né? No nosso exemplo lá, por exemplo, 4 horas, faz de conta. Tá? Então, vamos supor lá que deu um incidente no Rio Grande do Sul, estou voltando toda a minha estrutura, estou virando toda a minha estrutura lá para Curitiba, naquele meu exemplo do ERP TOTS para emissão de nota fiscal. Então, estou virando tudo para lá, em 4 horas. Tá? E daí, depois que eu voltei, né, eu posso ter um outro indicador que eu não falei para vocês, que é o máximo tolerância downtime, que é o MTD, que é tipo assim, é a tolerância máxima, né? Se tudo der errado, quanto eu ainda aguento, né? Na pior das hipóteses, uma fita de backup não funcionou, um servidor não subiu, o link está estável, meu fornecedor não respondeu, eu tenho uma margem aqui de erro que eu posso considerar, tá bom? Então, eu espero que esse período todo aqui eu esteja de pé. E vamos supor que eu tenho aqui mais 1 hora, faz de conta, né? Então, olha só, o que pode acontecer nesse nosso exemplo. Do backup até o funcionamento, pode ser que eu demore 6 horas, tá? Nesse nosso exemplo aqui hipotético. Beleza? E daí, isso aqui eu tenho que mostrar para o meu. Quem define isso aqui é o negócio, e eu tenho que mostrar isso para o meu CFO, para o meu CEO. Vou dizer: olha, você tolera essa jornada? Se isso acontecer, a gente aguenta? O nosso negócio aguenta? Ah, sim, aguenta. Não, não aguenta. A gente vai ter que investir mais em algum sistema. Entendeu? Então isso vai ser decidido junto com o negócio, tá? Então, temos um período antes, que deve ser considerado antes do incidente, e um período depois do incidente. E essas são as variáveis mais importantes para você definir aí o seu BCP. Sem isso aqui, não tem nenhum tipo de plano de continuidade de negócio, tá? Esse aqui é o básico, é o arroz com feijão, tá bom? Muito bem. Para quem me conhece aqui, sabe que eu sou apaixonado por framework, né? Por quê? Porque, galera, o framework facilita tremendamente a nossa vida. O framework foi escrito por especialistas, né? Tudo que é uma receita de bolo. A gente sabe se a gente botar uma quantidade adequada de ovos, de farinha, de água, um tempo correto de forno, a um determinado grau, quantidade de graus, ali vai sair bolo, né? Não é isso que a gente pensa? Então, a gente já tem a receita pronta. E o framework é uma receita, né? Eu vou lá, sigo o passo a passo do mês 27001 e no final vou ter um sistema de gestão de quantidade sistema de gestão de segurança da informação. Eu sei que um SGSI, no final do dia, se eu seguir todos os passos dali, vai funcionar. Mas normalmente esses frameworks eles são mais comuns fora do Brasil, né? A ISO é da União Europeia, o NIST é muito mais forte nos Estados Unidos, né? A gente traz muita coisa de fora. Só que, galera, a gente tem dentro de casa um case que me surpreendeu. Eu não conhecia, tá, galera? Eu queria compartilhar com vocês, né? O TRE do Sergipe tem aí um projeto de continuidade muito interessante. Óbvio que eles não fizeram tudo do zero, eles beberam desses frameworks, mas eles fizeram um arranjo que fez sentido para eles. Achei muito legal isso. E eu queria. Eu não vou explicar todo o framework, até porque eu não sou nenhum especialista nesse framework. Queria só trazer essa curiosidade para quem quiser procurar aí na internet o ciclo de vida de continuidade do TRE. SE foi bem legal mesmo, galera. Vale a pena a gente mergulhar nesse framework aí, tá? Então, primeira coisa que eles fazem, aqui a etapa número 1, eles fazem uma análise do negócio, né? Beleza, priorizando os processos e requisitos de recuperação. É a primeira coisa que eles vão fazer. Eles vão fazer o nosso BIA, né? Que é a análise de impacto de negócio. Então, beleza, o que vai acontecer, o que não pode parar, quais são os servidores, tudo que a gente já falou. É a primeira fase que eles vão fazer. Ótimo.
Depois eu vou fazer uma avaliação de riscos, tá? Pô, eu tô no Sergipe, será que estou numa região que eu posso considerar que tenha problema de enchente? Talvez não. Eu teve casos aí, eu não conheço nenhum caso de Sergipe, mas eu vi que na Bahia algumas facções criminosas aí estavam cortando cabos de internet de alguns bairros para forçar que os moradores comprassem link de internet somente deles. Não sei se vocês viram isso, né? Então, será que eu estou num bairro desse tipo? Quais são os riscos que eu tenho aqui? Pô, falta muita luz na minha região. Rolam muitos cabos aqui de energia na minha região, né? Eu morava em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, e lá em São Leopoldo tem um problema crônico de roubo de cabo de energia. Eles roubam, eles vão lá, cortam e roubam os cabos. Daí, às vezes, tu amanhece, a tua casa não tem luz. Imagina isso para uma empresa amanhecer e não ter luz, né? Quais são os riscos? Beleza. Tá, e quais são as. Daí eles vão definir para etapa, já vão para etapa 3. Quais são as estratégias de continuidade? Pô, se eu sei que eu tô numa região que eles roubam cabos de energia, será que não vale a pena eu ter um gerador? Ah, mas gerador demora para ligar. Então, de repente, eu tenho que ter um parque de baterias e depois um gerador. Isso faz sentido? Isso fica muito caro? Fica dentro da minha condição financeira. Eu trabalhei numa empresa chamada Soltec, que depois virou Vogel, que tinha um prédio ali em Porto Alegre, na General Bento Martins, que é um prédio, é uma região relativamente tradicional de Porto Alegre, que eles conseguiram uma previsão botar um gerador inteiro no prédio. Um gerador a diesel. Muito legal, assim, o projeto de engenharia que eles fizeram. Será que faz sentido para o teu negócio? Né? Quais são as estratégias que a gente vai aplicar? Tudo bem. E depois, só no quarto nível, olha só no item 4 eles vão lá para criar um plano, a parte documental da coisa, né? Então, porque eles já têm todas as informações, já tem informações do negócio, opa, passei sem querer. Já tem informações do negócio, já tem o BIA, já tem avaliação de risco, já tem estratégias definidas de alternativas para recuperação no banco de resposta. E aqui, aí ele vai para a parte documental, vai criar os processos, procedimentos, vai fazer a matriz RACE, tem que ter matriz RACE, quem faz o que quando, né? Tem que ter essa matrizinha, né? Porque na hora, lembra que eu falei da brigada de incêndio? Todo mundo tem que saber o que fazer. Então não é momento de perguntar quem é que toca isso. Não, a pessoa já sabe que é com ela. Ela vai ter que fazer. E eles fazem testes, isso é muito legal, né? Então são esses 5 pontos que eu queria trazer para vocês. Primeiro teste, o mais barato é o teste de mesa, que a gente chama, que é uma simulação lógica dos fatos, né? Ah, se acontecer de falta luz, o que acontece? Eu vou lá e começo a desenhar mesmo no papel situações possíveis, né? Se roubarem um cabo, aconteceu, e aí aconteceu em outro data center que eu não vou falar o nome, que também tinha gerador, é bem comum geradores em data center, mas daí o gerador, ele é um motor que demora a ligar, beleza? Então, normalmente você tem um parque de no breaks, que serve só no meio tempo entre faltar a luz e ligar o gerador, tá? E a empresa não tinha testado, galera, se as baterias desses no-breaks estavam aguentando. Então, o que aconteceu? Faltou luz, caiu para os no-breaks. Só que os no-breaks, como as baterias não tinham sido feita a manutenção, né, não estavam segurando a carga, né, não deu tempo de ligar o gerador e todos os servidores caíram. Então, pô, por quê? O que faltou? Faltou o teste, né, galera? Faltou o teste. Né? Tem que testar. Não adianta confiar lá, eu tenho no break que vai funcionar. Talvez não. Tem que testar. Não adianta ter uma solução que não teste, tá? Esses 5 itens aqui, né? Vale a pena, galera. Se vocês não têm nada na empresa de vocês, ou até se já tem, talvez você já tenha, entra lá no TRS, procura o que eles fizeram, porque é bem legal, galera. Eu gostei bastante do que eu vi. E é prata da casa, né? A gente pode se inspirar aí nos caras, porque foi bem legal o que eles fizeram, bastante completo mesmo, surpreendente, tá? Fica essa dica aí. Beleza, caminhando aqui para o nosso finalmente, tá? No mínimo, o teu BCP funcional tem que ter 4 blocos, tá? No mínimo, aqui tu tem que ter o teu impacto de negócio, tem que ter a tua avaliação de risco, né? Tem que ter a tua estratégia de resposta e o teu teste de manutenção. Sem isso, não sai do chão, tá? No mínimo. Por quê? No teu BIA, tu vai dizer muito claramente o que é crítico. Lembra que eu falei? Você não tenta
garantir que a empresa inteira funcione. Você começa pelo que é essencial e você vai ter que mapear muito bem as dependências e os custos. Eu tenho um servidor que roda TOTOS, mas esse servidor ele vai precisar de link, por exemplo, porque através desse link é que ele vai poder consultar lá o município que está registrado na minha empresa, e é por isso que eu vou conseguir me dar a nota fiscal por lá, por exemplo. Então, eu não tenho só o servidor, eu tenho também a necessidade de link, faz de conta, tá? Tem que ter meu BIA, tem que ter minha avaliação de risco, né? Quais são os riscos que eu tenho que considerar? Incêndio, cyberataque, queda de energia, fornecedor. Hoje, o fornecedor é um vetor de risco. Vocês estão fazendo análise nos fornecedores de vocês, a DCM pode ajudar vocês nisso, né? A gente pode fazer um gap analysis do seu fornecedor para ver se esse fornecedor talvez não possa ser um vetor de risco na sua empresa. Se tudo der errado, né, o que eu vou fazer? Lembra que não é uma questão de se vai acontecer, é uma questão de tempo, que com certeza vai acontecer, a gente só não sabe quanto, beleza. Qual é o plano B? Né? Se falhar no on-premise, eu vou para a nuvem, por exemplo, né? Eu vou operar. Se o meu prédio pegou fogo, eu posso ir trabalhar home office? Faz sentido? Não sei. Né? Outra coisa, isso é uma coisa que vocês têm que pensar. Na pandemia, muita gente foi para home office, né? Meio que na marra, porque foi proibido trabalho nas empresas e tudo mais. Só que, galera, as empresas foram de qualquer jeito. Gerou um monte de problema isso, um monte de incidente. Porque imagina, aqueles controles que se tinham na empresa, eu não tinha controle dentro da casa do meu funcionário. E o funcionário levou minhas máquinas, levou meus dados e muitas vezes foi um vetor de vazamento de dados. Teste, simulação, tá? Considerem isso. No Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, é 1940. Quem for do Rio Grande do Sul quiser botar lá no chat aí, acho que é o último incidente de enchente que teve foi em 1940, se não me falha a memória. Daí, muitas das pessoas nem consideravam mais enchente como um problema, né? Então, eu tenho que pegar e estudar as características da minha região. Teve uma empresa, galera, que tinha o data center no subterrâneo de um prédio em Porto Alegre. Então, encheu primeiro lá. Será que os servidores estavam no melhor lugar? Muito provavelmente não estavam. Beleza? Ótimo. E aqui nós vamos construir o nosso mini Business Continuity Plan, tá? Então, eu quero que seja um documento útil para vocês, né? Papel e caneta na mão aí, ou abram aí o seu bloco de notas e a gente vai começar a desenhar, tá? A primeira coisa que vocês têm que definir, qual é o processo mais crítico, tá? Como vocês agora talvez não possam falar com nenhum stakeholder, tenta imaginar. Será que a natureza do meu negócio é emissão de nota fiscal? É uma transportadora? Será que a natureza do meu negócio é um call center? Eu preciso que os telefones estejam funcionando? A natureza é atendimento ao cliente? Enfim, né? Definam o que, na opinião de vocês, é mais crítico para a sua operação. Tá? Beleza? Vocês já devem ter noção de os riscos que tem. Então, tenta imaginar aí na região que você está. Qual é o principal problema? Vocês têm uma alta dependência de um fornecedor? Será que é isso? Será que vocês precisam trabalhar somente para a internet? A serve para essa internet. Precisamos de internet, né? A gente tem duas unidades. A gente tem uma unidade em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, e a gente tem uma unidade em Jundiaí, São Paulo. Ambas têm alta disponibilidade de link, tá? E a possibilidade de trabalho remoto se o faro principal cair. Tá? Se pergunta aí, o que é o maior risco que vocês podem ter hoje? Né? Beleza. Quanto tempo você aguenta sem ele? Beleza, se tudo der errado, quanto tempo? Seja bem honesto. Né? Tenta imaginar numa questão aí de custo, de reputação. Às vezes você tem lá, a gente tem clientes que são do setor financeiro. O Banco Central tem regras super rígidas quanto à indisponibilidade. Você não pode ficar muito tempo com o seu sistema parado. Você tem que ter uma comunicação com o Banco Central ativa a todo momento. Você está levando em consideração isso? Você tem um contrato de SLA? De repente você é um prestador de serviço como a DCE. A DCE define
a SLA de atendimento para os seus contratos de suporte. E, de repente, sei lá, o gestor não está legal. Quem é que vai tocar no lugar dele? Quem é que garante que aquele SLA seja cumprido? Pensa aí, bota no papel. E agora, beleza. O que você faria agora se isso acontecesse, né? Deu problema, você sabe o que fazer? Caiu o link, você sabe, você tem um plano, bota ele por escrito. Ah, Thiago, mas eu sei aqui, tá na minha cabeça. Não adianta estar na cabeça. Não adianta estar na cabeça. Esse documento tem que ser formal, tem que ser compartilhado, tem que ter a matriz raça, você vai ter que fazer simulações, treinamentos, você vai ter que, de repente, botar aí um fluxograma no seu SharePoint, um fluxograma colado na sua parede, um quadro de ação, porque não adianta uma única pessoa saber, né? Tem lá, às vezes, aquele técnico que está há 10 anos na empresa, tá tudo na cabeça dele. Cara, esse cara é um risco, porque se esse cara acontecer qualquer coisa com ele, né, a empresa acabou. Não pode ter tudo na cabeça dessa pessoa. Tem que compartilhar a informação. Compartilhe informação com os seus colegas, tá? E a maneira mais legal que eu sugiro que vocês façam no seu negócio aí, pergunta para a pessoa mais júnior qual é o processo. Se vocês têm um processo estabelecido, né? Se vocês têm um processo estabelecido, pega o pessoal mais júnior, chama essa pessoa e diz, ó, explica aqui como é que é o BCP da nossa empresa. Se essa pessoa não souber, é que falhou o onboarding de vocês, porque essa pessoa, por mais que ela esteja entrando hoje na empresa, ela tem que saber. Se cair os links amanhã, se der uma enchente na empresa, ela sabe o que vai fazer? Ela vai vir trabalhar de qualquer jeito, não vem trabalhar, ela liga, ela faz o quê? Né? Então, no seu onboarding, você precisa falar sobre isso na parte que cabe a ela, né? Lembra que a gente falou da matriz raça, né? Essa pessoa que entrou agora, ela tem que saber na proporção que é necessário que ela saiba. Né? Se ela é uma pessoa que é uma auxiliar financeira, ela tem que saber lá no relacionado aos acessos financeiros, tá? Tranquilo, pessoal? O seu documento vai ficar mais ou menos assim, tá? Você vai ter um documento, um Wordzão lá. Quanto mais curto, melhor. Não adianta ter lá um BCP de 100 páginas, porque 100 páginas, primeiro que ninguém vai ler. Hoje em dia, você sabe que a atenção média de um adulto é de 30 segundos por causa de rede social, né? Então, não adianta você ter um documento de 100 páginas, ninguém vai ler. Então, quanto mais curto, melhor, né? Você deveria pegar aí apenas o que é essencial, lembra disso, somente o que é essencial. Então, seu documento deveria dar poucas páginas, uma, duas páginas seria show de bola. Quanto mais curtinho e com fluxograma, com matriz, sabe? Quanto menos texto, mais visual, melhor. Não adianta um monte de texto corrido também, né? Às vezes tem duas páginas frente e verso de texto corrido, a gente já não lê. Vamos ser sinceros. Pô, se eu puder ter ali um fluxograma, ó, usa o BPM, por exemplo, para desenhar o fluxo de um processo, né? Alguma coisa assim, para ficar mais visual para os seus colaboradores e prestadores de serviço, tá? Define qual é o teu processo crítico. Define quem é o responsável, tá? Quem é o responsável por isso aqui? Ah, processo crítico é a nota fiscal, que eu já falei, e o responsável é o Thiago Guedes. Ótimo, tá bom. Então já começando a ter alguma coisa aqui. Saímos do zero. Beleza. Próximo. Qual é o nosso RTO? Lembra? O RTO máximo é RPO máximo. O tempo que eu preciso entre cada backup, cada vez que eu vou fazer uma imagem, e quanto tempo eu posso demorar para fazer isso. De repente, no nosso servidor lá, o nosso TOTS, eu faço backup, por exemplo, a cada 25 minutos, né? E daí, para voltar, vai demorar, por exemplo, 2 horas. Faz de conta, né? Será que é isso? Será que isso faz sentido para o seu negócio? No nosso exemplo aqui, a gente está preenchendo dessa forma. Qual é o cenário? O cenário pode ser que tenha um Hansor lá, que o Hansor pode, como é um servidor físico que roda TOTOS, ele pode estar suscetível a Hansor. Tá? Então, de repente, o Hansor pode ser um problema que eu vou considerar aqui. Ah, muitos dos meus colegas aqui estão tendo problema com isso. Eu tenho medo que o meu servidor sofra sequestro de dados. Pode ser. Beleza. Caso esse servidor seja comprometido com o Hansor, o que ele vai fazer? Quem eu aciono primeiro? Eu ligo para o meu chefe? Eu ligo para o CTO da empresa? Eu ligo para o meu analista? O que eu faço? Eu aviso alguém, mando um e-mail para a empresa dizendo, ó, galera, deu problema aqui, eu tenho que ter, quem aciona? O que eu faço?
Depois que eu fiz, vamos supor que eu avisei o CEO, nesse meu exemplo aqui, tá? Eu aviso o CEO, e a minha ação imediata vai ser voltar um restore de backup, faz de conta na nuvem, tá? Por exemplo, fiz backup on-premise, estou voltando na nuvem porque o meu servidor on-premise foi comprometido. É isso que eu vou fazer. Ou não, ou não. Eu posso, de repente, uma outra sugestão aqui, de repente, nem seja fazer um restore. De repente, eu tento. A solução tem uma solução chamada. A Sophos tem o Rapid Response, né? Rapid Response é uma solução da Sophos de remediação em caso de sequestro de dados. Então, eu posso chamar a Sophos lá, eu chamo a Sophos para tentar tirar esse ransomware do meu servidor, para que ele volte a ser operacional. Pode ser a primeira ação que eu faço. Antes de voltar backup, eu tento corrigir aquele ataque ali, voltar, tirar aquele ransomware do meu servidor. Pode ser isso. Não deu certo. Daí, se não deu certo a Sophos, daí sim, eu vou BK. Aqui escrevi errado, BKP. Daí eu vou voltar ao meu backup. Se a Sophos não conseguiu restaurar, né, eu talvez tenha que voltar ao meu backup. Em último estágio, eu tenho que voltar ao meu backup caso tenha tido algum sequestro de dados. Ótimo. Eu comunico para quem? Será que o meu negócio eu preciso avisar os meus fornecedores? Porque de repente eu sou uma transportadora, mas os caminhões não são meus. Os caminhões são terceiros. De repente eu tenho que soltar uma comunicação. Eu tenho um parceiro lá que eu tenho que avisar: ó, não manda mais nenhum caminhão aqui, que por um tempo eu não vou conseguir mandar nota fiscal. Esses caras vão ficar parados aqui. Eu tenho que avisar o mercado, tenho que avisar o fornecedor, só uma comunicação interna, né? Quando é que a gente vai testar isso aqui? Vamos testar isso quando? Ah, não. Vamos aproveitar aqui, ó, vamos fazer um teste real, porque eu quero no sábado, eu vou rodar no sábado. Pô, Thiago, por que no sábado? Porque o atacante, no Brasil, o atacante aí prefere atacar em final de semana, feriado e à noite, porque ele sabe que a nossa jornada de trabalho é das 8 às 18, de segunda a sexta. Então, sábado talvez seja um ótimo momento para forçar ali um teste para ver como se comporta esse meu plano. Beleza, qual foi a última revisão? Não, é aquilo que eu falei, é um documento vivo, tá, galera? É uma coisa que tem que ser vista todo dia. Ah, não, eu vou revisar aí trimestralmente, faz de conta. A cada tri eu reviso se esse plano faz sentido ou não. Ótimo, muito bem. Beleza. Se qual é os passos que eu defini no meu plano B, né? Quem é o dono desse documento aqui? E depois, se eu sofrer um incidente, eu tenho um momento de aprendizado, que nessa revisão tem que levar em consideração: olha, o que deu certo no meu plano, o que deu errado. De repente, o meu plano era bom, mas a minha comunicação foi ruim. Eu não consegui falar com as pessoas. Eu tentei falar, eu falei aqui que eu ia acionar o CEO, mas, cara, o CEO tava fora, o CEO tava viajando para Bahamas lá, eu não consegui falar com ele. Então, eu já sei que na próxima atualização, aqui na versão 1.1, aqui eu já não vou mais falar com o CEO, eu vou falar, por exemplo, com o VP, talvez eu não fale mais eu falo com o vice-presidente, enfim, vai depender da organograma da sua empresa, né? Então, eu posso revisar isso, trazendo os aprendizados que eu sofri, tá? Beleza? Esse passo a passo aqui, nós vamos botar aqui para vocês no chat, tá? Fiquem tranquilos, vocês vão ter um modelinho que vocês vão poder utilizar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Esse modelinho vocês vão poder utilizar, já pode pegar esse modelinho e aplicar já agora, né, para vocês. Pessoal, eu não tô com permissão de compartilhar arquivo aqui. Não tô conseguindo compartilhar arquivo aqui. Vamos fazer o seguinte: quem quiser o modelo, chama a Érica ali e pede para a Érica. Eu vou precisar pelo menos do e-mail de vocês. Eu mando um e-mailzinho com o modelo, porque aqui no chat eu não estou conseguindo mandar o anexo, tá? Então, manda para a Érica o e-mail de vocês ali, manda no particularzinho dela, chama ali, é a Érica, né? Ou me pede nesse e-mail aqui, ó, comercial@deserve.com.br. Manda um e-mail para comercial dizendo: ó, eu quero o modelo de BCP prometido na aula. Manda esse e-mail que a gente responde já com o modelinho, tá? Não tenho permissão para anexar aqui, senão eu já anexava já no chat para vocês.
Beleza? Como eu digo, o plano não vai pra graveta, se mantenha simples, é o que eu falei, tem que ser simples. Tem que ter teste, tem que ter pelo menos um teste por ano. Teste de mesa é o mais simples dele, mas não é o mais realista. Tenta se fazer teste real também. Tem que ter muito bem quem são os donos, não é o time de TI genérico. É o João, é a Maria, tem que ser uma pessoa, alguém que a gente possa cobrar, não pode ser um setor, né? Revisa, aproveita qualquer justificativa para revisão, especialmente incidentes, mesmo os pequenos. E assim, ó, treino. Lembra que pessoas são a primeira linha de defesa que nós temos. Pessoas são a primeira linha de defesa que nós temos, tá? Então, vocês têm que lembrar disso. E o que eu quero que vocês levem desta webinar? O BCP ele não é apenas um documento, ele é um processo vivo, testado, mantido, conhecido pela empresa. Não é para bonito, não é para passar na certificação. Esqueçam isso. Certificação ela tem que ter uma função maior do que apenas o selo no site. Ela tem que ser para a sobrevivência do negócio, redução de custos, eficiência operacional. Pensem nisso. Né? Começa simples. Não adianta vocês pegar na internet o que a Votorantim faz, o que a Petrobras faz, o que, sei lá, uma grande empresa faz. Não funciona. Esse documento, o BCP, ele tem que ser na proporção e na complexidade do seu negócio. Se você é uma empresa de 20 pessoas, não queira imitar lá o que a Petrobras está fazendo. Não é para você. Faz um processo simples. Pega um processo. Começa simples. Começa agora. Tá? De repente você vai perder uma tarde para fazer e tá tudo bem. A primeira versão não precisa ser a melhor, mas você precisa ter. Faz hoje. Aproveita que você ficou aqui comigo durante 1 hora, e hoje em dia a gente sabe que 1 hora é difícil de ter pessoas que tenham atenção durante 1 hora. Aproveita isso, né? E toma ação agora, né? Já vai lá, preenche o template, já começa isso. Faz hoje, porque isso está quente na sua cabeça, né? Você tá com isso na memória, tá ativo na sua memória, né? E pensa, né? Não é sobre o documento em si, o documento não serve nada. Pensa sobre a crise. Se a crise bater hoje, em 5 minutos alguém sabe o que fazer, tá? Não é sobre documento, não é sobre processo. As pessoas veem processo como uma coisa chata, né? Não é sobre isso. É sobre responder a uma pergunta. Se acontecer hoje, em 5 minutos alguém sabe o que fazer, talvez não. E eu encerro aqui a minha fala, né? A gente hoje trouxe um template, né? Quero ver se tem alguma pergunta, né? E quero convidar vocês para os nossos webinários. Lembrando que a gente tem 2 webinários, uma chamada Tech Day. O Tech Day ele funciona quinzenalmente, né? Nas quartas-feiras. E a gente tem o Academy, que também é quinzenal, nas sextas-feiras, tá? Então, fica o convite, fiquem ligados no nosso cronograma, né? A gente está sempre compartilhando isso nas redes sociais, no nosso site também. E a TheServe agora tem blog, galera. theserve.com.br/blog é um novo blog da TheServe. Tá bom? Deixa eu parar de compartilhar aqui, vou ver o chat. Pessoal, dúvidas, críticas, aflições, algum comentário? Não? Não esqueça de pedir por e-mail o template do BCP para vocês. E se não tem nenhuma dúvida, eu me despeço de vocês, agradeço imensamente, desejo um excelente final de semana, tudo maravilhoso, né? Ó, Itacir, fala, Itacir, bom dia, tudo bem? Bom dia, Bruno. Bruno. Confundi Tem a com Bruna e tem o Thiago, Thiago. daí virou Bruno, né? Eu estava pensando na Bruna aqui. Com todo respeito, eu confundi, desculpa. Só agradecer aí por compartilhar conosco aí o teu conhecimento, é sempre uma aula, cara, fantástico. Parabéns aí pela entrega. Obrigado, Itacir, conta comigo, precisar. Beleza, pessoal? Então, despeço de vocês, tudo de bom, fiquem com Deus, até mais. Falou. Falou, tchau, tchau.